aí, meio orientada pelo André, fica meio difícil a gente não perceber, né, no processo contemporâneo das UPPs, inclusive da reação do Estado às passeatas, não perceber que aquele processo de disputa territorial que a gente vivencia no campo, né, com as transnacionais, com os grandes interesses econômicos pelo território, vem também ocorrendo, né, no centro urbano. Daí a importância desse encontro, né, porque é preciso que a gente pense a cidade e pense a cidade no campo e na área urbana. Então, o mesmo processo que a gente vivencia no mundo rural, de controle, de disputa territorial, hoje, né, as favelas, as comunidades também vivenciam, porque se transformaram em territórios cobiçados pelos interesses econômicos. A UPP é a forma como o Estado encontrou de garantir que os interesses, e é por isso que o André fica indignado com o calendário, da mesma forma que a gente fica assistindo uma propaganda, né, imoral feita pela UPP, de que não é legal ser ilegal, incentivando a sociedade que agora ela vai se regularizar, porque agora ela vai pagar conta de luz, olha que beleza, e agora ela vai ter acesso à cidadania, porque os processos de acesso ao direito vão ser privatizados. A mesma lógica de disputa no campo eu tenho hoje nos grandes centros urbanos. E aí, acho que o primeiro patamar para a gente entender esse fenômeno que a gente está vivenciando globalmente é entender que ele não é um fenômeno novo. Ele pode ser novo para alguns setores da sociedade, né, que sempre fecharam os olhos ao processo de criminalização e de extermínio, de aprisionamento, né, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, daqueles que sempre colocaram em questão, né, o conceito de ordem legal. Esse fenômeno não é novo, ele é histórico. Pega lá o Marx no Capital, que ele tem um capítulo primoroso falando da lei sanguinária, como é que o capital vai construindo um estatuto punitivo para garantir a repressão sobre qualquer reação do trabalhador. Então a gente não está lidando com um fenômeno novo, a gente não está lidando com uma lógica nova, a gente está lidando com uma conjuntura nova. E entender essa conjuntura é fundamental, inclusive para que a gente possa produzir a superação, né, que os desafios estão sendo colocados para a gente ainda não apresentou uma resposta global. Então, acho que o primeiro patamar de algo para a gente entender esse fenômeno novo é que ele tem uma abrangência global, né, que avança e é assustadora. A gente tem vários trabalhos que vão demarcar diversos impactos a partir do chamado 11 de setembro americano. Por que essa data é emblemática? Porque a gente consegue perceber a partir desse fenômeno, né, a gestação em escala global de uma mistura entre o conceito de segurança pública e segurança nacional. Essa junção de segurança pública e segurança nacional, ela é profundamente eficaz e necessária para o modelo de gestão neoliberal do capitalismo. Por quê? Porque eu consigo, a partir dessa junção, produzir um processo de militarização da questão social que encontra a sua legitimação numa categoria que o André já refutou, que a gente não vem discutindo, a gente vem endossando, que é o conceito de guerra. Ela é uma categoria fundamental para a gente entender o estabelecimento no nosso cotidiano daquilo que a gente chama de estado de exceção. O que é a guerra? Quando eu pego lá a Constituição me diz que é possível, em determinados momentos, eu suspender uma ordem legal. Eu posso suspender os direitos e a cidadania. Quando é que eu posso suspender? Quando eu estou no estado de guerra. Esse conceito que a mídia adora, que a polícia ama, que o Sérgio Cabral adora reproduzir, né, de que vivemos uma guerra urbana, ela é instrumental para que eu produza dentro das comunidades, na verdade, um estado de exceção. Então, acho que o primeiro patamar para a gente entender a conjuntura que a gente está vivendo é que, a partir do 11 de setembro, a junção entre segurança pública e segurança nacional vem gestando territórios inteiros de exceção. E isso é grave, porque eu não preciso hoje pegar uma carta constitucional, eu não preciso mais estabelecer um Estado totalitário, eu não preciso dizer que eu sou um ditador ou um totalitário para efetivar no meu cotidiano, né, do meu território, o estado de exceção. O problema é que as pessoas, os setores sociais, né, que vivenciam, isso também não é novo, né, a pobreza sempre vivenciou o estado de exceção. Os países da América Latina sempre vivenciaram o estado de exceção.
É por isso que a gente coloca muito em discussão quando alguns teóricos, né, que vêm da Europa apresentam hoje um debate de que vivemos estado de exceção. A América Latina sempre foi um estado de exceção, historicamente. Mas quando a gente pega o projeto de lei do Crivella, que está discutindo uma lei de exceção para o funcionamento do mega evento, ela introduz um conceito de terrorismo que não é a nossa marca jurídica. E o que é o terror? Não faço ideia do que seja o terror. Mas para esse projeto de lei, significa dizer que enquanto estiver ocorrendo os megas eventos, eu não vou poder fazer greve, porque greve se transforma num mecanismo de desestabilização social do mega evento. Portanto, eu posso, pelo simples fato de utilizar um movimento reivindicatório, me transformar num movimento terrorista. Então, entender a conjuntura atual e essa lógica de criminalização nos permite pensar como nós podemos superar essa conjuntura. E aí é entender, inclusive, né, nesse agigantamento punitivo, como a gente vai ter a necessidade de pensar reações, né, do campo e da cidade. O processo que a gente vem acompanhando, por exemplo, dos indígenas, né, no Mato Grosso do Sul, que vem disputando o seu território, que tem como resposta imediata do governo não o reconhecimento territorial, mas sim a fragilização da FUNAI, que é a autarquia, que na verdade acompanha, né, o direito do acesso ao território indígena, ele não é uma questão só do Brasil. Se eu pego os Mapuches no Chile, a gente vai ver que os Mapuches que vêm disputando o território, tentando retomar o seu território, que foi, na verdade, suprimido, né, a partir dos processos de criação do Estado-nação, né, os Mapuches também vêm respondendo uma lei de segurança nacional que coloca os Mapuches como terroristas, né, inclusive com possibilidades de testemunhos sem identificação. Portanto, em escala global, os movimentos que estão hoje em disputa com os interesses econômicos pelo território vêm sofrendo um processo absolutamente brutal de criminalização e de rebaixamento da sua identificação. Então, entender essa lógica, ela se torna necessária para que a gente possa estar superando. E entender, inclusive, como ao longo da história nós silenciamos, que permite, inclusive, que quando você tem a denúncia da operação policial na favela da Coreia, né, você tenha setores da sociedade que digam qual é o problema da polícia entrar atirando, afinal de contas a única vítima foi um bandido. Portanto, o nosso primeiro grande desafio é romper com a lógica punitiva. Nosso primeiro grande desafio, na verdade, é apontar e reconhecer que a ampliação do direito penal hoje, ele rompe com qualquer possibilidade de emancipação. Não é o direito penal que vai dar as respostas necessárias. Aumentar o direito penal significa aumentar o poder político do soberano, significa aumentar o poder do Estado, significa aumentar a capacidade desse Estado de nomear quem é o seu inimigo. Sejamos honestos, para o capital somos todos inimigos. Basta dizer não que você já se transforma no inimigo protegido. E é a vida, não é a propriedade. A propriedade não é a categoria fundamental que deve ser protegida. É a vida humana que tem que ser protegida. E nessa lógica de agigantamento não é a vida humana que está sendo protegida. É apenas a propriedade que vem sendo protegida. Pensar a redução do Estatuto Penal, portanto, é também pensar o próprio mecanismo de controle social. Significa que a bandeira pela desmilitarização, ela é extremamente necessária. Né? Romper com uma lógica colonial de controle, né, sobre o ser, acima de tudo, o ser negro, jovem, são as vítimas preferenciais, não só da política de controle punitivo, mas de extermínio, de genocídio. Né? Se a gente pega o dado do ano passado publicado sobre a violência urbana, a gente vai ter, né, no mesmo período de 2008 e 2010, um crescimento do número de mortos negros e uma redução do número de brancos, né, mortos. Isso significa que eu tenho uma política genocida direcionada para a população negra. Nada mais racista do que isso. Eu crio um processo de retirada do negro por dois momentos. Eu elimino fisicamente